O debate de hoje nos apresenta duas questões que são aí complementares. Se o discurso do presidente da República na ONU pode persuadir outros países e se há de fato uma campanha de desinformação contra o Brasil, especialmente no tema ambiental. Metaforicamente é interessante analisar as relações internacionais como um grande teatro, repleto de encenação, repleto de dissimulação, mas ainda relativamente sensível às emoções provocadas no grande público. Então, embarcando nessa alegoria, a Assembleia Geral das Nações Unidas é, acima de tudo, um grande palco, iluminado pelos holofotes do mundo inteiro. E cada chefe de governo desempenha o seu papel buscando maior protagonismo para sua respectiva nação ou mesmo para si. Fazem parte dessa Assembleia ditaduras, tiranias, teocracias, toda sorte aí de regimes opressores que violam direitos humanos como política de Estado. E mesmo no campo democrático, há países com agendas muito distintas e posições diametralmente opostas em questões econômicas, militares, geopolíticas, sanitárias. Isso sem falar no viés de autopreservação e autopromoção que impulsiona os governos nacionais a adotarem posturas protecionistas e mais benéficas aos seus próprios cidadãos. Portanto, é uma ideia ingênua, é uma ideia inclusive infantil, imaginar que a Assembleia Geral da ONU e seus países membros são movidos pela verdade, pela fraternidade, pela justiça e pela ciência. Não são. Nações são movidas por interesses, como ensinou já o estadista francês Talleyrand, e só excepcionalmente a verdade objetiva se alinha com determinadas pautas nacionais ou internacionais. Por isso que existe tanta distorção, tanta iniquidade e tanta política, ou melhor, tanta politicagem em órgãos multilaterais como a ONU e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Eu vou dar dois exemplos para ilustrar o meu ponto. Bom, primeiro, quem vocês acham que é o país recordista em reprimendas nas resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU? A gente imaginaria uma ditadura sem liberdade religiosa, sem liberdade de imprensa, que violasse garantias fundamentais dos seus cidadãos, que incentivasse atividades terroristas ou que promovesse guerras além do seu direito natural de autodefesa. Mas não. O país recordista em resoluções, relatórios e condenações pelas Nações Unidas é uma democracia vibrante, livre e multiétnica, o Estado de Israel. Só em 2018, a ONU vergonhosamente publicou 21 condenações a Israel e apenas 6 condenações para todo o resto do mundo. Como se aquele pequeno Estado judeu fosse responsável por 3/4 das violações de direitos humanos na Terra. Eu vou mencionar alguns regimes que não sofreram críticas da ONU nesse ano de 2018. Vamos lá. A China, a Argélia, o Hamas palestino, o Iraque, o Paquistão, o Catar, a Arábia Saudita, a Turquia, a Somália, o Zimbábue, a Venezuela, nossa vizinha. Pesquisem as agressões e violências praticadas por todas essas nações contra o seu próprio povo e ou contra povos estrangeiros. Mas ainda assim, segundo a ONU, Israel foi o grande vilão global de 2018. Talvez porque exista no mundo apenas um Estado judeu em oposição a 22 nações árabes, algumas delas sentadas no petróleo do qual dependem muitos outros países. O segundo exemplo que eu trago aqui para o espectador sobre a natureza política desses órgãos multilaterais é o conluio da Organização Mundial da Saúde com o Partido Comunista Chinês, especialmente nos estágios iniciais da pandemia, fato denunciado hoje mesmo pelo presidente americano no seu discurso na ONU. A OMS ela foi negligente ao repassar ao mundo as informações sobre a Covid-19, minimizando os riscos de transmissão do vírus e desaconselhando a suspensão de viagens. Enquanto isso, os chineses omitiam dados sobre a nova doença e realizavam um severo lockdown interno na tentativa de desacelerar o contágio dentro das suas próprias fronteiras, mas sem restringir voos internacionais, o que na prática acelerou a disseminação do vírus pelo planeta. Para completar, as autoridades chinesas perseguiram, censuraram, humilharam e prenderam médicos e jornalistas pioneiros na descoberta e no relato da Covid-19. E mesmo sabendo disso tudo, a OMS chegou a elogiar efusivamente a conduta da China no enfrentamento da pandemia. Isso vai além de um alinhamento, isso é submissão.
Talvez porque o diretor-geral da organização, o Sr. Tedros Adhanom, deva a sua eleição ao cargo na OMS à influência chinesa. Para quem se interessar pela história de fraudes, de omissões criminosas, de violações de direitos humanos, de perseguições a médicos e jornalistas e erros grosseiros da China e da OMS nos primeiros meses dessa crise mundial de saúde, eu recomendo o Twitter do jornalista independente Rodrigo da Silva, @Rodrigo da Silva, que em 17 de março publicou uma thread, um fio intitulado "A culpa pela pandemia de coronavírus tem nome e sobrenome". Eu também indico o vídeo do canal Spotniks, que detalha a linha do tempo dessa pandemia desde 2019. O título do vídeo é "Muitos países erraram na luta contra o coronavírus. Ninguém errou mais que o governo chinês". Para a elaboração desse material, houve consulta a quase 1000 fontes jornalísticas e científicas, centenas delas disponibilizadas em link na descrição do próprio vídeo, vale muito a pena. E por que eu fiz questão de mencionar esses dois exemplos bem ilustrativos do descaso de certos países e de órgãos multilaterais com assuntos sérios, como a violação de direitos humanos e a pandemia? Para provar a tese do meu argumento, fundamentada na realidade histórica de que nações operam segundo seus interesses. Daí porque a resposta à primeira pergunta desse debate é não. O discurso do presidente não vai convencer os demais países, porque ainda que ele seja verdadeiro, a verdade é só um elemento bem secundário em comparação com o interesse de cada nação. Mas aqui vem uma outra realidade, muito bem apreendida naquela máxima do grande presidente americano Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo e algumas pessoas o tempo todo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Ou seja, como eu disse na abertura da minha fala, mesmo os grandes interesses estão sujeitos, em maior ou menor grau, à opinião pública, que precisa estar mais ou menos alinhada com as intenções, sejam elas morais ou escusas, das autoridades nacionais para dar um lastro popular ao que elas pleiteiam no cenário internacional. Daí a necessidade de estabelecer narrativas para moldar a realidade dos fatos a esses interesses. E para responder a segunda pergunta, sobre uma eventual campanha de desinformação contra o nosso país, basta observar que a Europa tem certas agendas muito conflitantes com o Brasil. Por exemplo, o nosso agronegócio opera em grau de excelência, em qualidade e produtividade, tornando muito difícil a competição com os produtos brasileiros. Na Europa, mesmo em localidades em que a agropecuária não é tão expressiva economicamente, ela emprega grande quantidade do eleitorado que, em causa própria, advoga e vota conforme o protecionismo como política de preservação de renda. Inclusive, no contexto da Covid-19, é natural que uma série de compromissos assumidos antes da pandemia agora sejam de execução muito mais difícil e impliquem concessões maiores ao livre comércio. Por isso também essa resistência europeia em ratificar o acordo com o Mercosul. E, finalmente, as nações desenvolvidas, elas enxergam o grande potencial da Amazônia. Além das questões geopolíticas, há muita riqueza hídrica, mineral e de biodiversidade. Hoje, essa é uma vantagem competitiva de médio prazo que vai beneficiar exclusivamente o Brasil. E é mais que natural o desejo de outros países de compartilharem esses recursos. Uma forma de fazer isso é relativizar aquele princípio da soberania e internacionalizar a gestão da região amazônica, controlando o território, o fluxo de pessoas, a exploração e a distribuição das suas riquezas. Então percebam que uma narrativa ecoalarmista, que pinta uma imagem apocalíptica de florestas em chama por ação de um governo tirano e irresponsável, cumpre bem o papel de mobilizar uma opinião pública desinformada, facilitando cada uma das agendas protecionistas e globalistas às quais eu acabei de me referir. Ao longo do debate, sem negar a existência dos problemas reais, do fogo criminoso e do fogo de subsistência, nós podemos repetir aqui a exaustão, os dados que mostram que as queimadas não estão fora de controle e que o Brasil está muito longe de ser um carrasco do meio ambiente, ao contrário dos seus acusadores. Então, acreditar nesse discurso pseudo-ambientalista de destruição da Amazônia é a mesma coisa que afirmar que Israel é o vilão dos direitos humanos no mundo e que a China deve ser aplaudida pelo seu combate à pandemia. Mas se você já tem a cabeça feita por essas narrativas e acredita que elas correspondem à realidade dos fatos, tudo bem. Milhões e milhões pensam igualzinho a você. Quero paz e